Oi, gente. Vindo aqui com a correção de duas questões da atividade de vocês, certo? Então, vamos corrigir aqui a questão 1 e a questão 2 para que vocês compreendam melhor o conteúdo. Assistam às videoaulas, principalmente a videoaula 3 e 4. E quem não entendeu os conteúdos anteriores, reveja lá a videoaula 1 e 2 também, certo? Então, aqui na questão 1 tem toda uma contextualização, eu não coloquei aqui por questões de espaço, eu só coloquei realmente a pergunta, né? Ele diz assim, nesse contexto, qual a quantidade de mol, então ele está falando de mol, certo? Quando fala de mol, a gente sabe que vai usar só o coeficiente estequiométrico. Qual a quantidade de mol de glicose? Aí ele informa que é a glicose, né, que é o C6H12O6, necessária para produzir 100 gramas de etanol, que no caso é um álcool, e ele dá a fórmula molecular do etanol, que é C2H5OH. Então, vamos observar duas coisas. Ele quer que você diga qual é a quantidade de glicose, só que essa quantidade é em mols, necessária para produzir 100 gramas de etanol, ou seja, quanto é que eu vou ter de glicose para eu produzir essa quantidade aqui de etanol. Aí aqui ele dá em que? Em gramas. Então, eu tenho uma relação mol e gramas, certo? Então, quando eu tenho uma relação mol em gramas, eu nem vou só usar o coeficiente estequiométrico e nem só a massa, eu vou usar os dois. Aí a observação principal é quem é que você vai calcular a massa. Se aqui na questão ele te deu 100 gramas de etanol, então tu vai calcular a massa de etanol, a massa molar. E como ele está pedindo a glicose em mols, então tu vai deixar a glicose em mols, tu não vai precisar calcular a massa dele, certo? Então, só mostrando aqui que ele, embora tenha aqui o gás carbônico, mas você só vai usar glicose e etanol. Então, na reação eu tenho 1 mol, quando eu não tenho nenhum número eu tenho 1 mol de glicose para quantos mols de etanol? Para 2 mols, certo? Mas detalhe, a questão ela não é só de mols, ela é de mol e massa. Então, tu não vai usar 1 para 2, tu vai usar 1 para massa de etanol. Aí aqui você baixei aqui, né, as relações, mostrando aqui as relações que nós vamos utilizar. E aqui, vou calcular a massa de etanol, certo? Então, eu tenho a massa molar do carbono é 12 vezes a quantidade de carbono, que no caso é 2, mais a massa do oxigênio, que no caso é 1 vezes a sua quantidade, que é 5, ou então eu poderia fazer vezes 6, porque eu tenho um oxigênio aqui, então 5 com 1 dá 6, mas eu fiz o passo a passo para que vocês compreendessem melhor. Mas, quem é o próximo elemento? O oxigênio, sua massa molar é 16 vezes quanto? Vezes 1, mais o hidrogênio novamente, que é 1 vezes 1 dá 1. Então, quando tu fizer todos esses cálculos aqui, as multiplicações e a soma, vai dar o quê? 46. A massa molar do etanol, de 1 mol de etanol, de uma única molécula, é 46 gramas por mol. Só que na estrutura tu tem quantos mols? Você tem 2. Na estrutura não, né? Na equação você tem 2 mols. O coeficiente estequiométrico que foi feito para balancear a equação, que você não precisou balancear. Então, aqui eu tenho 2 mols. Aí fica 46 vezes 2, que dá quanto? 92 gramas por mol. Ou seja, o que é que isso significa? Que quando eu tenho 1 mol de glicose, quanto é que é produzido em gramas de etanol? É produzido 92 gramas. E esses dados no primeiro termo são os dados da questão, tá? Eu aqui vou usar 1 mol porque a questão quer mol de glicose. E por que eu precisei calcular a massa de etanol? Porque a questão está me dando gramas, está me dando em massa de etanol. Então, quando eu tenho 1 mol de glicose, quanto é que eu produzo de gramas de etanol? Produzo 92. Mas se eu tiver 100 gramas, quantos mols eu vou ter de glicose? Aí isso eu não sei.
É isso que a questão está pedindo. Então, eu vou fazer meio pelos extremos. Aí eu cancelo, ó, grama por grama, certo? Aí fica 92 vezes x, sempre coloca a variável antes da igualdade, a seta representa a igualdade, certo? E vai ficar 1 vezes 100 gramas. Na verdade, não é 100 gramas, é 100 mols. Deixa eu cortar aqui. 1 vezes 100 mol, tá? Porque eu cancelei as unidades de gramas. Só voltando aqui. Pronto. Pronto, tá aqui. Então, 1 vezes 100 mols, certo? Ah, mas eu não tenho aqui, não é grama. Eu tinha aqui gramas, mas esse mol vinha aqui do 1, ok? Então, 1 vezes 100 dá 100. Quando tu dividir por 92, vai dar aproximadamente, né, aí 1,08, tem uma dízima periódica, 1,08 mols, porque ele quer saber a quantidade de mol de glicose, quer saber a quantidade de glicose em mols, certo? Então, na minha reação, quando eu tinha 1 mol de glicose, eu produzia 92 gramas de etanol. Quando eu tenho 100 gramas de etanol, quanto é que eu produzo de glicose? 1,08 mols. Ok, gente?